que vocês estão fazendo na minha casa?" Eu gritei, minha voz ecoando pela rua silenciosa de Santana. Meu voo foi cancelado, então voltei para casa no mesmo dia. Quando cheguei, encontrei meu filho e minha nora tentando arrombar a fechadura com um caminhão de mudança estacionado lá fora. Meu filho ficou pálido como um fantasma. "Mãe, você não devia estar fora por 2 semanas?" Minha nora gaguejou, as mãos tremendo segurando algo que parecia uma chave de fenda. Nós só estávamos... Eu olhei para o caminhão cheio de móveis, meus móveis, e senti meu coração afundar no peito. Aquele sofá que Roberto e eu compramos na nossa lua de mel. A estante de madeira que ele construiu com as próprias mãos. As caixas empilhadas com... Deus, o que mais eles tinham pegado? Foi então que peguei meu celular e fiz uma ligação. Mas para entender como cheguei até aqui, nesse momento de pesadelo, preciso voltar algumas horas. Quando minha manhã começou como qualquer outra, sem imaginar que minha vida estava prestes a desmoronar. Se você já passou por uma traição familiar, deixe um comentário contando sua história. Você não está sozinha. O dia havia amanhecido nublado em São Paulo, mas eu estava com o coração leve pela primeira vez em meses. Meu nome é Antonia, tenho 67 anos, e havia decidido que era hora de dar um tempo. 2 semanas em Florianópolis, visitando minha irmã Clara, parecia exatamente o que eu precisava. Desde que perdi meu Roberto, faz 1 ano e meio, essa casa, bem, ela pesa. Cada canto tem uma memória dele. O jardim onde ele cultivava tomates, a poltrona onde assistíamos novela juntos, a cozinha onde ele fazia aquele macarrão aos domingos. 42 anos de casamento não desaparecem com a morte. Eles ficam grudados nas paredes, nos móveis, no ar que você respira. Estava terminando de fechar minha mala quando ouvi a campainha. Eram 8 da manhã. Meu voo era ao meio-dia, mas eu sempre gostei de me preparar com antecedência. Abri a porta e lá estava ele. Ricardo, meu único filho. "Vim me despedir, mãe", ele disse, me dando um abraço apertado. Ricardo tinha 39 anos, alto como o pai, mas sem aquele porte confiante que Roberto sempre teve. Havia algo nos ombros dele, uma curvatura que eu não conseguia identificar. Preocupação? Cansaço? Eu atribuía ao trabalho dele como gerente de vendas numa empresa de tecnologia. Ele sempre reclamava do estresse. "Não precisava, meu filho. Sei que você tem trabalho." "Bobagem. 2 semanas sem ver você? Claro que precisava vir." Ele entrou e olhou ao redor da sala com aquele jeito... Não sei descrever. Como se estivesse avaliando algo. Calculando. Mas na época, eu simplesmente achei que ele estava nostálgico. Esta casa era a casa da infância dele também. "Quer um café?" perguntei. "Não, mãe. Tenho que correr." Mas... Ele hesitou. "Tem certeza que vai ficar tudo bem aqui? A casa vazia por tanto tempo?" "Ricardo, pelo amor de Deus. Tem alarme. Tem a Vera na porta ao lado. E você tem a chave reserva se precisar de alguma coisa." "Ah, aquela chave reserva. Se eu soubesse..." "Onde está a Cristina?" perguntei. Minha nora geralmente vinha junto nas visitas. "Trabalhando." Ele respondeu rápido demais. "Você sabe como ela é, workaholic." Cristina. Minha nora havia 7 anos. Eu tentava, juro que tentava gostar dela. Mas havia algo naquela mulher que me deixava desconfortável. O jeito que ela olhava para as coisas aqui em casa, não com admiração ou carinho, mas com aquele olhar calculista, como quem entra numa loja e fica avaliando preços. Ela mandou um beijo. Ricardo acrescentou, já se dirigindo para a porta. "Tá bom, manda um beijo de volta." Ele me abraçou novamente, dessa vez mais forte. Forte demais. "Aproveita a viagem, mãe. Você merece." E saiu. Voltei para minha arrumação com aquela sensação estranha no peito. Sabe quando você sente que algo está errado, mas não consegue identificar o quê? Era isso. Mas eu deixei passar. Ricardo era meu filho. Meu único filho. O bebê que eu embalei, o menino que eu ensinei a andar de bicicleta nessa mesma rua de Santana, o homem que chorou nos meus braços no enterro do pai. Ele jamais me faria mal. Ou era isso que eu pensava. Terminei de arrumar, dei uma última olhada na casa. A sala estava impecável. Os quadros na parede, fotos nossas, da família, das viagens.
A cristaleira com as peças de porcelana que eram da minha mãe. O aparador com as fotos do casamento. Tudo no lugar. Tudo seguro. Tranquei a porta dupla, acionei o alarme e peguei meu Uber para o aeroporto de Guarulhos. O trânsito estava surpreendentemente bom para uma terça-feira. Cheguei no aeroporto 2 horas antes do voo, como manda o figurino. Fiz o check-in, despachei a mala e fui tomar um café no Starbucks. Liguei para Clara avisando que estava a caminho. Já estou contando as horas, maninha, ela disse animada. Preparei o quarto da frente, aquele com vista para o mar que você adora. Conversamos mais um pouco, rimos, planejamos os passeios que faríamos. Quando desliguei, me senti genuinamente feliz. Leve, como se estivesse deixando um peso para trás, mesmo que temporariamente. Foi então que o anúncio ecoou pelo alto-falante. Atenção, passageiros do voo 4.872 para Florianópolis. Informamos que, devido a problemas técnicos na aeronave, o voo foi cancelado. Pedimos que se dirijam ao balcão da companhia para remarcação. Meu coração afundou. Fui até o balcão junto com outras dezenas de passageiros irritados. A fila estava enorme. Quando finalmente chegou minha vez, a atendente, uma moça jovem com cara de quem não tinha dormido, me deu a notícia. Senhora Antônia, o próximo voo disponível é apenas amanhã às 14h. Amanhã? Mas eu preciso chegar hoje. Lamento muito. Podemos oferecer hospedagem em hotel próximo ao aeroporto, voucher para alimentação e, é claro, a remarcação sem custo. Fiquei ali, parada, segurando minha bolsa, pensando nas opções. Podia aceitar o hotel, passar a noite por ali, esperar até o dia seguinte. Ou... Foi quando aquela sensação estranha voltou. Aquele desconforto que eu tinha sentido mais cedo com Ricardo. A forma como ele tinha olhado a casa. O abraço forte demais. A pergunta sobre a casa ficar vazia. Sabe de uma coisa? Falei para a atendente. Não precisa do hotel. Eu vou voltar para casa. Tem certeza, senhora? Absoluta. Peguei minha mala de volta, saí do aeroporto e chamei outro Uber. Enquanto o carro cortava a cidade de volta para Santana, meu celular tocou. Era Ricardo. Mãe, você já embarcou? O voo foi cancelado, respondi, observando o tom na voz dele. Havia algo ali. Uma ansiedade que não batia. Ah, que pena! E agora? Vai ficar em hotel? Não, estou voltando para casa. Silêncio. Um silêncio longo demais. Voltando? Agora? Sim, já estou no caminho. Por quê? Algum problema? Não, claro que não. É só que... Bom, espero que tenha uma boa noite então. A gente se fala depois. E desligou rapidamente. Aquele desconforto se transformou em algo mais sólido. Uma pedra fria no estômago. Algo estava muito, muito errado. O Uber virou na minha rua por volta das 15h. O sol da tarde banhava as casas antigas do bairro. Aquelas construções dos anos 70 que resistiam ao tempo. Eu amava aquela rua. Conhecia cada vizinho, cada árvore, cada rachadura na calçada. Foi por isso que, quando avistei minha casa, o caminhão de mudanças estacionado bem na frente dela me congelou o sangue nas veias. Um caminhão grande, branco, com a palavra mudanças estampada na lateral. E a porta da minha casa, a porta que eu tinha trancado cuidadosamente poucas horas antes, estava entreaberta. Para aqui, pedi ao motorista, minha voz saindo trêmula. Paguei às pressas, peguei minha mala e caminhei até minha casa como se estivesse em um pesadelo. Meus passos ecoavam na calçada silenciosa. Era meio de tarde, todo mundo trabalhando, a rua deserta. A porta de ferro do portão estava aberta. Eu sempre a mantinha trancada. Andei pelo pequeno jardim frontal. Os tomates de Roberto balançavam na brisa, indiferentes ao horror que estava se desenrolando. E foi então que ouvi as vozes. Rápido, pega essa caixa. Não vai caber tudo nessa viagem. Então faz 2 viagens. Vozes que eu conhecia. Subi os 3 degraus da entrada e foi ali, bem na soleira da minha porta, que vi a cena que me partiria ao meio. Ricardo, meu filho, estava agachado na fechadura com algo nas mãos. Parecia uma ferramenta, algum tipo de chave de fenda modificada. Ele estava tentando... arrombar? A porta já estava aberta, mas ele parecia estar mexendo no cilindro, talvez tentando forçá-lo.
E ao lado dele, segurando um saco com o que pareciam ser objetos pequenos, estava Cristina, minha nora. Meu corpo agiu antes do meu cérebro processar completamente a cena. O que vocês estão fazendo na minha casa? O grito saiu das minhas entranhas. Não foi a voz trêmula de uma senhora de 67 anos. Foi a voz de uma mãe traída, de uma mulher violada em seu próprio santuário. Ricardo pulou para trás como se tivesse levado um choque. A ferramenta caiu no chão com um barulho metálico. Seu rosto perdeu toda a cor, ficou branco como papel. Mãe! Ele ofegou. Você não devia estar fora por 2 semanas. Cristina ficou parada, o saco ainda nas mãos, mas seus olhos não mostravam medo, mostravam raiva, como se eu fosse a intrusa, como se eu tivesse estragado algum plano cuidadosamente elaborado. Nós só estávamos... Ela começou, mas a voz falhou. Olhei para dentro da casa. A sala estava em caos, as caixas empilhadas. O sofá, nosso sofá, o que Roberto e eu compramos na lua de mel em Porto Seguro, estava embalado em plástico bolha, pronto para ser carregado. A estante que Roberto construiu com as próprias mãos estava parcialmente desmontada. Só estavam... O quê? Minha voz subiu 1/8. Arrombando minha casa? Roubando minhas coisas? Entrei empurrando os dois para o lado. A cena era ainda pior por dentro. O aparador do corredor tinha sido esvaziado. As gavetas estavam abertas, reviradas. Fui até a sala e senti as pernas fraquejarem. A cristaleira da minha mãe, vazia. As peças de porcelana que passaram de geração em geração, que sobreviveram à Segunda Guerra quando meus avós vieram da Itália, que eram minha herança mais preciosa, sumidas. Onde estão as porcelanas? Sussurrei, me apoiando na parede. Onde estão as coisas da minha mãe? Ricardo estava parado na porta, as mãos tremendo. Cristina tinha um olhar desafiador, mas ficou calada. Onde estão? Gritei novamente. Mãe! A voz de Ricardo saiu fraca, quase inaudível. Nós vendemos. O mundo girou. Venderam? Repeti, sem conseguir processar. Vocês venderam as coisas da minha mãe? Precisávamos do dinheiro, Cristina finalmente falou, sua voz agora ganhando um tom defensivo. Você não entende a situação que estamos passando. Situação? Minha voz estava irreconhecível agora. Que situação justifica invadir a casa da sua sogra e roubar suas coisas? Fui até o caminhão. 2 homens de uniforme estavam parados ao lado, claramente desconfortáveis com a cena que se desenrolava. Subi na carroceria e senti meu coração se despedaçar em pedaços ainda menores. Lá estava tudo. Não só o sofá e a estante. Tinha a mesa de jantar de mogno, as cadeiras que Roberto restaurou, as luminárias do quarto, caixas e mais caixas rotuladas, livros, quadros, louças, roupas de cama. Vocês estavam levando tudo? Consegui articular, descendo do caminhão com dificuldade, minhas pernas mal me sustentando. Ricardo finalmente se moveu, vindo em minha direção com as mãos estendidas em um gesto de súplica. Tinha lágrimas nos olhos agora. Mãe, me desculpa. Nós estamos desesperados. Eu perdi o emprego faz 3 meses e... Você perdeu o emprego? Parei, processando. E não me contou? Eu tinha vergonha. Cristina e eu, nós temos dívidas. Muitas dívidas. O banco vai executar nosso apartamento. Nós vamos perder tudo. E eu pensei que você não ia sentir falta de algumas coisas, que você tem tanta coisa aqui, e você mora sozinha, e... Sua voz foi sumindo conforme ele percebia a monstruosidade do que estava dizendo. Não ia sentir falta? Repeti devagar, cada palavra pesando 1 tonelada. Não ia sentir falta das coisas da minha mãe? Do sofá onde seu pai dormia quando tinha insônia? Da estante que ele construiu para colocar seus troféus de futebol quando você era criança? Vi quando a culpa atingiu Ricardo em cheio. Ele desabou. Caiu de joelhos ali, na calçada, soluçando. Mas foi Cristina quem falou em seguida. E o que ela disse me gelou até os ossos. Ah, para de drama, Antônia! Você vive nessa casa enorme sozinha, chorando por um homem morto, enquanto seu filho passa necessidade. Nós só estávamos pegando o que você nem usa mais.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para aquela mulher. Aquela mulher que tinha entrado na minha família 7 anos atrás, que eu recebi de braços abertos, que estava no casamento dela usando o véu que tinha sido meu. E não reconheci nada nela além de ódio e ganância. Saiam da minha casa, disse baixinho, mas cada palavra cortante como vidro. Mãe, Ricardo tentou. Saiam da minha casa. Você não pode nos expulsar. Cristina deu um passo à frente, agressiva. Ricardo tem direito de estar aqui. Ele é seu filho. Algo em mim se quebrou naquele momento. Não sei se foi a dor, o choque ou a raiva absoluta, mas senti uma clareza fria tomar conta de mim. Peguei meu celular. O que você está fazendo? Cristina perguntou, finalmente com uma nota de preocupação na voz. Ligando para a polícia. Mãe, não! Ricardo se levantou rapidamente. Por favor, não! Isso vai arruinar minha vida. Vou ter antecedentes criminais. Nunca mais vou conseguir emprego. Olhei para meu filho. Para o homem que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu protegi de todos os males do mundo. E vi um estranho. Deveria ter pensado nisso antes de roubar sua própria mãe. Disquei o número, mas antes que completasse a ligação, ouvi uma voz familiar. Antônia! Antônia! O que está acontecendo aqui? Era Vera, minha vizinha e melhor amiga de 15 anos. Ela tinha saído de casa ao ouvir os gritos. Aos 70 anos, Vera era mais alta e forte que eu, com cabelos brancos curtos e um olhar perspicaz que não perdia nada. Ela olhou de mim para Ricardo, de Ricardo para Cristina, para o caminhão cheio das minhas coisas. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, entendendo imediatamente a situação. Foi a presença de Vera que me deu a força final. Não estava sozinha. Preciso de você, falei para ela, minha voz agora firme. Preciso de uma testemunha. Pode contar comigo, Vera respondeu, seu braço vindo ao redor dos meus ombros. Olhei para Ricardo e Cristina. Vocês vão descarregar cada item desse caminhão e colocar de volta exatamente onde estava. Depois, vão me dar as chaves que tem desta casa. Todas as chaves. E então, vocês vão sair e nunca mais colocar os pés aqui sem minha autorização. Está claro? E se recusarmos? Cristina desafiou, aquele olhar arrogante ainda nos olhos. Ergui o celular. Então essa ligação que não completei vai ser completada. E vocês dois vão explicar para a polícia e para um juiz o que um caminhão de mudanças estava fazendo carregado com os bens de uma senhora de 67 anos, enquanto ela deveria estar fora da cidade. Vi o momento em que Cristina percebeu que tinha perdido. A raiva no rosto dela se transformou em algo perigoso, um ódio puro que me fez recuar um passo. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. A única coisa que me arrependo, respondi, surpreendida com a firmeza na minha voz, é de ter confiado em vocês. As próximas horas foram um borrão de atividade. Ricardo e Cristina, sob o olhar vigilante de Vera, descarregaram cada item do caminhão. Os carregadores foram embora assim que foram pagos. Por Ricardo, presumo. Embora eu não saiba de onde ele tirou o dinheiro para pagar pelo serviço de mudança. Cada caixa que voltava para dentro da casa era como receber um pedaço de mim de volta. Mas estava tudo errado agora. Violado. Sujo. Quando terminaram, Ricardo veio até mim. Cristina tinha ido embora mais cedo, jogando as chaves no chão e saindo pisando duro, furiosa. Mas Ricardo ficou. Ele estava destruído. Olheiras profundas, rosto pálido, mãos tremendo. Mãe, ele começou, sua voz rouca de tanto chorar. Eu sei que não há desculpas. Eu sei que traí sua confiança da pior forma possível. Mas eu preciso que você saiba. Isso não foi ideia minha. Não me importa de quem foi a ideia, explodi. Você é um homem adulto, Ricardo. Você fez escolhas. E a escolha que você fez foi roubar sua mãe. Eu sei, e vou carregar isso pelo resto da vida. Mas ele hesitou. Não foi só hoje. Foram várias vezes. Meu sangue congelou. O quê? Nos últimos 3 meses, desde que perdi o emprego, eu vim aqui. Pegava pequenas coisas. Coisas que pensei que você não fosse notar. As joias da vovó que estavam guardadas, os relógios do papai, alguns quadros, livros raros, e vendia.
Usava o dinheiro para pagar as dívidas mais urgentes, evitar que cortassem nossa luz, nossa água. Cada palavra era uma facada. Os relógios do seu pai. Sussurrei. Os relógios que ele colecionava. Que eram para serem seus um dia. Eu sei. As joias da minha mãe. As únicas coisas que me restavam dela. Eu sei. Fiquei olhando para ele, esse estranho com o rosto do meu filho. Quanto? Perguntei. Quanto você conseguiu vendendo pedaços da minha vida? Ele baixou a cabeça. Uns 15 mil reais. Talvez um pouco mais. 15 mil reais. Ele tinha vendido as memórias do meu marido, as heranças da minha mãe, por 15 mil reais. E hoje, o que estava planejando fazer com todo o resto? Silêncio. Ricardo! Vender, ele admitiu. Tudo. O caminhão ia levar para um depósito. Iam avaliar e comprar no atacado. Cristina disse que poderíamos conseguir uns 60 mil por tudo. Senti Vera apertar meu ombro, me mantendo de pé. E quando eu voltasse e encontrasse minha casa vazia? Íamos dizer que foi assalto, que você devia ter esquecido o alarme ligado, que eu era uma velha esquecida, completei por ele, amarga. Conveniente. Ele não negou. Quero que você vá embora agora, falei, cada palavra custando um pedaço da minha alma. E não volte, não ligue, não apareça. Preciso de tempo para processar isso, para decidir o que vou fazer. Você vai chamar a polícia? Olhei para ele, para as lágrimas escorrendo pelo rosto dele e senti nada. O amor que eu tinha por meu filho ainda estava lá, mas estava enterrado sob camadas e camadas de traição e dor. Não sei, respondi honestamente. Ainda não sei. Ele acenou com a cabeça, derrotado, e virou para ir embora. Ricardo. Ele parou, se virou. Uma coisa que preciso saber. Por que hoje? Por que arriscar levar tudo hoje, quando você podia continuar pegando aos poucos? Ele me olhou nos olhos, e o que vi ali me assustou. Não era só desespero, era ganância, urgência. Porque o banco dá a execução final do apartamento na sexta-feira, ele disse. São 45 mil para quitar. Com o que conseguiríamos vendendo suas coisas, mais o que eu já tinha guardado das outras vendas, daria certinho. Então era isso. Não era só necessidade. Era um plano calculado, meticuloso. E se eu não tivesse voltado? Quanto tempo até eu descobrir que minha casa estava vazia? Ele não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada no rosto dele. Eles iam me dizer que foi assalto, sim. Mas mais que isso, eles iam fazer com que eu me sentisse culpada. Que eu tinha sido negligente. Velha. Esquecida. Eles iam me fazer de louca. Vai, disse finalmente. Vai embora antes que eu mude de ideia sobre a polícia. Ele foi. Andou até o portão, parou, olhou para trás uma última vez. Eu não retribuí o olhar. Virei e entrei na minha casa, com Vera atrás de mim. A porta se fechou. E eu desabei. Vera me pegou antes que eu caísse no chão. Ela me levou até o sofá, aquele mesmo sofá que quase tinha sido roubado, e me sentou com cuidado. Respira, Antônia. Devagar, respira. Mas eu não conseguia. Os soluços vinham em ondas, violentos, incontroláveis. Não era só tristeza, era raiva, era traição. Era o desmoronamento de tudo que eu acreditava ser verdade sobre minha vida, sobre meu filho, sobre minha família. Meu filho, consegui dizer entre soluços. Meu próprio filho. Eu sei, querida, eu sei. Vera ficou comigo até eu conseguir me acalmar minimamente. Depois, com sua praticidade habitual, ela foi até a cozinha e voltou com um copo de água e 2 comprimidos. Toma, é Rivotril, você precisa descansar. Não posso descansar. Preciso verificar o que mais está faltando, preciso entender. Você não precisa fazer nada agora, além de respirar e beber essa água. Ela interrompeu firmemente. O resto pode esperar. Vem, vou te levar para o quarto. Não tive forças para argumentar. Deixei Vera me guiar até o quarto, me ajudar a tirar os sapatos e me deitar. O comprimido fez efeito rápido e mergulhei em um sono pesado, sem sonhos. Quando acordei, estava escuro. Levei alguns segundos para me situar, para lembrar onde estava, por que meu coração doía tanto. E então, tudo voltou como uma tsunami.
O voo cancelado. O caminhão. Ricardo e Cristina. O roubo. Minha casa violada. Olhei para o relógio digital na mesinha de cabeceira. 23h47. Tinha dormido quase 6 horas. Levantei com cuidado. Meu corpo doía como se tivesse sido espancada. Acho que a dor emocional tinha se transformado em dor física. Caminhei pelo corredor escuro até a sala e acendi as luzes. A casa parecia normal. Os móveis estavam todos lá, nos seus lugares. Mas havia algo diferente. Uma sensação de invasão, de profanação. Como quando você sabe que alguém mexeu nas suas coisas, mesmo que esteja tudo no lugar. Vi um bilhete na mesa de centro, com a letra grande e clara de Vera. Antonia, organizei tudo do jeito que estava. Fiz uma lista do que percebi que está faltando. Está na cozinha. A casa está trancada e o alarme está ligado. Estou na porta ao lado, se precisar de mim, não importa a hora. Vera. Fui até a cozinha. Sobre a mesa, tinha uma folha de caderno com a caligrafia de Vera. Itens que parecem estar faltando. Cristaleira inteira, todas as porcelanas. Relógios da coleção do Roberto, pelo menos 4 que eu me lembro. Quadros do corredor, 3. Livros da estante, vários, não sei quais exatamente. Joias, a caixa da sua mãe do quarto, aparelho de jantar de prata, alguns tapetes persas. A lista continuava, item após item que tinha desaparecido. Coisas que Ricardo tinha roubado ao longo de 3 meses enquanto eu, ingênua, confiava nele completamente. Peguei a lista e caminhei pela casa, verificando cada item. Vera estava certa. A cristaleira vazia me partiu o coração novamente. Aquelas peças que sobreviveram à guerra, a viagem de navio dos meus avós da Itália para o Brasil, que passaram da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, idas, vendidas para algum antiquário por alguns trocados, os relógios de Roberto. Ele tinha começado a colecionar depois que se aposentou, 5 anos atrás. Era o hobby dele. Cada relógio tinha uma história. O Omega que ele ganhou do pai. O Rolex que comprou quando recebeu a promoção para gerente. O Patek Philippe que era o orgulho da coleção dele, que tinha custado quase 30 mil reais. 30 mil reais que Ricardo provavelmente vendeu por muito menos. Fui até o quarto e abri a gaveta secreta do armário. Aquela que só eu e Roberto sabíamos que existia. Meu coração já sabia o que ia encontrar, mas ainda assim doeu. Vazia. A caixa de joias da minha mãe, que ela me deu antes de morrer, 20 anos atrás. Antonia, ela tinha dito, segurando minhas mãos. Essas joias vieram das nossas avós. Algumas têm mais de 100 anos. Cuida delas. Um dia você passa para seu filho, e ele passa para os filhos dele. Meu filho, que vendeu tudo. Sentei no chão do quarto, segurando a gaveta vazia, e chorei novamente. Mas dessa vez era diferente. Não era só dor. Era raiva. Uma raiva fria, calculada. Ricardo tinha me roubado. Tinha violado minha casa. Tinha vendido memórias insubstituíveis para cobrir suas dívidas. E Cristina tinha sido a cabeça de tudo. Eu sabia. Via isso na forma como Ricardo tinha desmoronado enquanto ela permaneceu arrogante. Ela tinha manipulado meu filho, jogado com seu desespero, com sua vergonha de ter perdido o emprego. Mas Ricardo era um adulto. Ele tinha feito escolhas. E as escolhas dele tinham consequências. Levantei do chão, guardei a gaveta vazia e voltei para a cozinha. Peguei meu celular e comecei a fazer o que devia ter feito desde o início: documentar tudo. Tirei fotos da cristaleira vazia, do espaço no quarto onde a caixa de joias deveria estar, da lista de Vera. Escrevi tudo o que lembrava de Ricardo admitindo: os 3 meses de furtos, os valores aproximados, o plano de hoje. Depois liguei para Clara, minha irmã em Florianópolis. Eram quase 2 da manhã, mas precisava falar com alguém da família. Alô? Antônia? O que aconteceu? Por que não chegou? A voz sonolenta de Clara ficou imediatamente alerta. Contei tudo, cada detalhe. Ouvi minha irmã alternar entre gaspes de choque e xingamentos criativos em italiano. Herança dos nossos pais, que sempre voltava quando ela ficava muito brava. Dio mio, Antônia, esse moleque ficou maluco? E aquela víbora da Cristina?
Eu sempre soube que tinha algo errado com aquela mulher. Sempre. Desde o casamento. Você lembra que eu te falei? Lembro, Clara. E agora, o que você vai fazer? Essa era a pergunta de $1 milhão, não era? Não sei, admiti. Ele é meu filho, meu único filho. Mas o que ele fez? O que ele fez foi crime, Antônia. Furto. Não importa que seja seu filho. Ele roubou você. Planejou roubar você. Ia deixar sua casa vazia e fazer você se sentir louca. Clara estava certa. Eu sabia que estava. Mas meu coração ainda doía com a ideia de denunciar meu próprio filho. Preciso pensar. Preciso... Não sei o que preciso. Você precisa de um advogado, Clara disse firmemente. E precisa vir para cá. Passar uns dias, respirar, decidir as coisas com a cabeça fria. Não posso deixar a casa agora. E se eles voltarem? Troca as fechaduras, põe câmera, mas não fica aí sozinha nesse estado, maninha. Conversamos mais um pouco. Clara me fez prometer que procuraria um advogado assim que amanhecesse. Desliguei sentindo-me um pouco mais centrada, mas ainda completamente perdida. Não consegui voltar a dormir. Fiquei na sala com todas as luzes acesas, pulando em cada ruído da rua. De madrugada, fiz café e sentei na mesa da cozinha, olhando para a lista de Vera. Foi então que algo me ocorreu. Se Ricardo tinha vendido tudo isso nos últimos 3 meses, devia ter deixado rastros, recibos, transferências bancárias, conversas por mensagem. Peguei meu laptop e fui até a seção de e-mails compartilhados da família. Roberto tinha criado um e-mail conjunto anos atrás, família.santos@gmail.com, que usávamos para assuntos importantes. Ricardo tinha acesso, eu tinha acesso. Acessei a conta e comecei a procurar. Não demorou muito. Havia e-mails de antiquários, de casas de compra de ouro e prata, de sites de venda de móveis usados. Ricardo tinha usado o e-mail da família para negociar a venda das minhas coisas. A audácia, a pura audácia de usar o e-mail de família para isso. Comecei a fazer capturas de tela de tudo. Cada e-mail, cada negociação, cada transferência. Os valores estavam lá, preto no branco. As porcelanas, vendidas por $3.200 para um antiquário em Pinheiros. Os relógios, 4 deles vendidos por um total de $8.500 em um site de leilão online. O Patek Philippe, esse doeu especialmente. Vendido separadamente por $18.000. As joias da minha mãe, $4.800 em uma casa de compra de ouro. Os quadros, tapetes, livros raros, mais uns $5.000 em várias vendas diferentes. No total, só do que eu conseguia rastrear, Ricardo tinha embolsado quase $40.000 nos últimos 3 meses. R$40.000, mais do que ele tinha admitido, e havia algo mais. E-mails mais recentes, dos últimos dias, negociando a venda em massa de móveis com uma empresa de compra de patrimônio. Eles tinham feito uma avaliação online com base em fotos que Ricardo enviou. Fotos da minha casa, dos meus móveis, do meu sofá, da estante de Roberto. A avaliação estava lá. $65.000 por tudo. R$65.000. Ricardo não estava desesperado apenas. Ele tinha calculado tudo. Quantos meses vinham planejando isso? Quanto tempo estiveram esperando pela oportunidade perfeita? Eu sair de casa por 2 semanas. Continuei procurando e encontrei algo ainda mais perturbador. Conversas no WhatsApp Web que tinham sincronizado com o e-mail por algum bug. Mensagens entre Ricardo e Cristina. Cristina. Ela confirmou a viagem? Ricardo. Sim, sai terça de manhã. Cristina. Perfeito. Já agendei o caminhão para a tarde. Enquanto ela tá no avião, a gente limpa tudo. Ricardo. Não sei, Cris. Não me sinto bem com isso. Cristina. Não começa, a gente combinou. É agora ou nunca. O banco executa sexta-feira. Sexta-feira, Ricardo. Ricardo. Mas é minha mãe. Cristina. Sua mãe que vive nessa casa enorme sozinha, chorando por um homem morto enquanto a gente afunda em dívidas. Ela nem vai sentir falta dessas coisas velhas. E se sentir, a gente culpa ladrões. Ela é velha, vai acreditar. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei o laptop. Ela é velha, vai acreditar.
Li e reli aquela frase. A frieza, o cálculo, a manipulação pura. Mas o pior veio depois. Ricardo. E a procuração? Você tem certeza que funciona? Cristina. O advogado garantiu. Com a procuração, você pode vender a casa em nome dela. Ricardo. Mas ela assinou isso quando foi fazer a cirurgia do joelho, caso algo desse errado. Não é para eu usar agora. Cristina. Ela não vai saber. A gente vende a casa, paga as dívidas, compra um apartamento menor para você dar para ela e fica com o resto. Simples. Ricardo. Isso é errado. E, Cristina, o que é errado é você não cuidar da sua família, da sua esposa, e deixar uma velha sentar numa fortuna enquanto a gente perde tudo. Fiquei paralisada, lendo e relendo. Procuração. Eles não estavam apenas roubando os móveis, eles estavam planejando vender minha casa, a casa que eu e Roberto construímos juntos, onde criamos nosso filho. Onde Roberto morreu, no sofá da sala, com minha mão segurando a dele, eles iam me tirar minha casa. Levantei tão rápido que a cadeira caiu para trás. Corri até meu quarto, revirei as gavetas da escrivaninha até encontrar a pasta de documentos importantes. Lá estava. A procuração que assinei 2 anos atrás, quando fiz a cirurgia do joelho. Era uma procuração ampla, para todos os fins de direito, porque os médicos tinham dito que haveria risco na anestesia na minha idade, e eu queria ter certeza de que Ricardo poderia tomar decisões por mim caso algo desse errado. Nunca, nunca imaginei que ele usaria isso para me roubar. Voltei correndo para o computador e salvei tudo. Cada e-mail, cada conversa, cada comprovante de venda, cada mensagem revelando o plano. O céu estava começando a clarear quando terminei. Eram quase 6 da manhã. Não tinha dormido nada, mas estava estranhamente alerta. A raiva tinha se transformado em algo mais sólido. Determinação. Às 8h em ponto, toquei a campainha de Vera. Ela atendeu em hobby, cabelos brancos ainda bagunçados do sono, mas seus olhos ficaram imediatamente alertas ao me ver. Antonia, o que aconteceu? Preciso de você, disse. E preciso do nome do seu advogado. Vera me puxou para dentro, sentou-me à mesa da cozinha dela e me fez repetir tudo o que tinha descoberto durante a noite. Seus olhos foram ficando cada vez maiores conforme eu falava. A casa? Ela ofegou. Eles iam vender sua casa? Iam. Iam me culpar pela demência senil ou algo assim quando eu protestasse. Vera ficou em pé. Pegou o telefone. Estou ligando para o Dr. Maurício agora. Ele é o melhor advogado que conheço. Lidou com o inventário quando meu Ronaldo morreu e foi impecável. Vera, são 8 da manhã. E isso é uma emergência. Dr. Maurício atendeu no 3º toque. Vera explicou a situação em termos gerais e pediu urgência. Ele concordou em nos ver às 10h no escritório dele. Agora, Vera disse desligando. Você vai comer. Quando foi a última vez que comeu? Pensei. Tinha tomado café no aeroporto. Ontem de manhã, mais de 24 horas atrás. Vera não esperou resposta. Começou a preparar ovos, torradas, suco de laranja. Sentei à mesa dela e, enquanto ela cozinhava, contei cada detalhe. Você tem que ir na polícia, ela disse firmemente. Ele é meu filho, Vera. Ele é um criminoso. E a Cristina é uma víbora que estava manipulando ele para roubar você. Antônia, eles iam te deixar na rua. Eu sei isso, mas quando olho para ele, ainda vejo o bebê que eu embalei, o menino que eu protegia de tudo. Como eu posso? Minha voz falhou. Vera largou a espátula e veio sentar ao meu lado, segurando minhas mãos. Antonia, me escuta. Eu sei que é seu filho, e eu sei que você o ama. Mas amor não significa aceitar ser abusada. Amor não significa deixar que pisem em você. Roberto não ia querer isso para você. Ele ficaria horrorizado. Tinha razão. Roberto teria ficado mais que horrorizado. Teria ficado furioso. O que eu faço então? Sussurrei. Primeiro, você come. Depois, nós vamos no advogado. E então você decide. Mas qualquer decisão que você tome tem que ser para te proteger. Não para proteger quem te fez mal. Comi em silêncio. A comida não tinha gosto, mas forcei cada garfada porque sabia que precisaria de energia para o que viria pela frente.
Às 9h30, estava vestida e pronta, com uma pasta cheia de prints e documentos. Vera chamou um Uber e fomos juntas ao escritório do Dr. Maurício em Santo Amaro. O escritório era pequeno, mas elegante, em um edifício antigo bem conservado. Dr. Maurício era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino, expressão séria, mas gentil. Ele nos recebeu pessoalmente, ofereceu café, sentou-nos em sua sala e pegou um bloco de notas. Dona Antônia, Vera me contou uma versão resumida pelo telefone, mas preciso que a senhora me conte tudo, com o máximo de detalhes possível, e preciso ver esses documentos que trouxe. Respirei fundo e comecei. Dr. Maurício me ouviu em silêncio durante quase 1 hora. Não me interrompeu uma vez. Apenas anotava ocasionalmente, acenava com a cabeça, franzia o senho em momentos específicos. Quando terminei, ele pegou a pasta de documentos que eu tinha trazido e começou a examinar cuidadosamente. Os prints dos e-mails, as conversas de WhatsApp, os comprovantes de venda que Ricardo tinha guardado. A procuração. Foram 15 minutos de silêncio tenso enquanto ele lia tudo. Vera segurou minha mão o tempo todo. Finalmente, Dr. Maurício tirou os óculos, esfregou os olhos e olhou para mim. Dona Antônia, vou ser direto com a senhora. Isso é grave. Muito grave. Estamos falando de múltiplos crimes aqui. Meu estômago se apertou. Crimes? Sim. Furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, apropriação indébita, tentativa de estelionato com o uso indevido da procuração. Se a senhora quiser processar criminalmente, há material mais que suficiente aqui. Ele pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. 2 a 8 anos. Meu filho, na cadeia. E se eu não quiser processar criminalmente? Então podemos trabalhar no âmbito civil. Ação de ressarcimento por danos materiais e morais. A senhora tem provas cabais de tudo. Os e-mails, as vendas, as conversas confessando o plano. Um juiz determinaria a restituição de tudo que foi vendido, mais os danos morais pela violação da confiança e do lar. Dependendo do juiz e das circunstâncias, podemos estar falando de 100, 150 mil reais em danos morais além do valor dos bens. 100 mil reais. Ricardo não tinha. Mal tinha dinheiro para pagar os 45 mil do banco. E quanto à procuração? Perguntei, minha voz tremendo. Dr. Maurício ficou sério. Isso é o mais preocupante. Deixa eu explicar a situação legal. Procurações podem ser revogadas a qualquer momento pelo outorgante. No caso, a senhora. Mas há um problema. O documento que a senhora assinou é muito amplo. Dá ao seu filho poder para vender seus bens, inclusive imóveis. Tecnicamente, se ele tivesse vendido a casa antes da senhora revogar a procuração, a venda seria legal. Senti a sala girar. Legal? Mas eu não autorizei. Assinei isso para emergência médica. Eu entendo, dona Antônia. E em um processo, poderíamos argumentar vício de consentimento, má-fé, abuso de direito. Mas seria uma batalha legal complicada. A boa notícia é que não chegamos nesse ponto. Ele não vendeu. E não vai vender, porque vamos revogar essa procuração agora. Ele pegou o computador e começou a digitar. Vou preparar um documento de revogação agora. A senhora vai assinar, vamos reconhecer firma em cartório hoje mesmo e vamos enviar cópias para todos os cartórios de registro de imóveis. Pronto. Procuração anulada. Ele não vai poder fazer nada. Mas ele não precisa concordar? Não. A revogação é unilateral. A senhora deu o poder, a senhora tira. Senti um peso enorme sair dos meus ombros. Pelo menos minha casa estava segura. Agora, Dr. Maurício continuou, precisamos falar sobre o que a senhora quer fazer em relação aos furtos e vendas já realizados. A senhora tem 3 caminhos. 1, processo criminal, ele vai preso. 2, processo civil, ele paga tudo de volta mais danos morais. 3, acordo extrajudicial. Negociamos uma restituição diretamente com ele, sem envolver tribunais. E se ele não tiver dinheiro para pagar? Perguntei. No processo civil, o juiz pode determinar penhora de bens, bloqueio de contas, desconto em folha de pagamento se ele tiver emprego futuro. Mas, ele hesitou. A senhora me disse que ele perdeu o emprego e está afundado em dívidas. Provavelmente não tem bens penhoráveis.
Um processo pode ser vitória moral, mas não trazer de volta o dinheiro. E no acordo? Aí depende da negociação. Ele pode se comprometer a pagar em parcelas. Pode oferecer trabalho ou serviços como compensação. Posso sentar com ele e com um advogado dele se tiver, e tentar chegar a algo que satisfaça a senhora sem destruir completamente a vida dele. Olhei para Vera. Ela apertou minha mão. A decisão é sua, Antônia, mas qualquer uma que você tome tem que incluir a revogação dessa procuração. Isso não é negociável. Concordo, Dr. Maurício disse. Aliás, há mais um detalhe sobre a procuração que me preocupa. Ele pegou o documento novamente, leu atentamente. Esse reconhecimento de firma foi feito em qual cartório? Mostrei a ele. Cartório do 3º Ofício de Santana. E quem era o tabelião que atendeu a senhora? Não lembro o nome. Foi há 2 anos. Um homem mais jovem, cabelos pretos. Dr. Maurício franziu o senho. Dona Antônia, posso levantar uma suspeita? Esse cartório teve problemas há alguns meses. O tabelião assistente, um tal de Júnior, foi afastado por irregularidades. Ele estava fazendo procurações com poderes muito mais amplos do que os clientes pediam. Havia até suspeita de associação com golpistas. Meu sangue congelou. A senhora lembra de ter pedido uma procuração tão ampla? Para vender bens, imóveis, fazer transações bancárias? Não, eu pedi uma procuração simples para decisões médicas, caso eu ficasse incapacitada durante a cirurgia. Assinar documentos de hospital, essas coisas. Foi o que imaginei. Esse documento aqui dá poderes muito além disso. Se foi esse tal de Júnior que atendeu a senhora, é possível que ele tenha adulterado a procuração. Colocou poderes que a senhora não autorizou. Isso é legal? Não, é crime, do tabelião, e pode invalidar o documento completamente. Ele pegou o telefone. Vou ligar para um contato meu no cartório. Preciso confirmar essa suspeita. A ligação levou 10 minutos. Dr. Maurício fez perguntas técnicas, anotou números de protocolo, pediu para enviarem cópias digitais de documentos. Quando desligou, estava ainda mais sério. Confirmado, o tal de Júnior fez dezenas de procurações fraudulentas naquela época. Há um processo administrativo e criminal correndo contra ele. A senhora provavelmente foi uma das vítimas. O bom disso é que a procuração pode ser anulada não só por revogação, mas por invalidade desde a origem. E o ruim? O ruim é que isso adiciona mais uma camada de premeditação ao plano. A Cristina mencionou, o advogado garantiu. É possível que ela tenha procurado esse tabelião corrupto especificamente para criar essa procuração fraudulenta. Pode ter sido ela quem levou seu filho ao cartório, quem orientou tudo. A sala ficou em silêncio. Ela planejou isso desde o início. Vera disse em voz baixa. Talvez até antes dele perder o emprego. Ela viu aquela cirurgia como oportunidade. Eu não queria acreditar, mas as evidências estavam todas lá, pretas no branco. Cristina não era apenas uma oportunista. Ela era uma criminosa planejando um golpe de longo prazo. Doutor, Maurício, falei, minha voz saindo mais firme do que esperava. Quero que o senhor faça o seguinte, revogue a procuração imediatamente. Depois, quero que prepare um documento oferecendo um acordo ao meu filho. Que tipo de acordo? Respirei fundo. Ele tem 30 dias para devolver o valor de tudo que vendeu, 40 mil reais segundo minhas contas, mas vamos fazer uma perícia completa para saber o valor real de mercado. Se ele pagar, eu não entro com processo criminal nem civil. Se ele não pagar, eu processo por tudo, criminal e civil. E quero a Cristina incluída no processo, já que foi ela quem arquitetou tudo. Dr. Maurício anotou tudo. É um acordo justo. Duro, mas justo. Dá a ele uma chance de se redimir, mas com consequências claras se não fizer. E quero mais uma coisa. Quero que fique registrado que, mesmo que ele pague, ele nunca mais terá chave da minha casa. Nunca mais terá livre acesso. Se quiser me visitar, terá que pedir permissão. Como qualquer outra pessoa. Vera apertou minha mão, orgulhosa. Pode deixar. Vou preparar tudo hoje. Amanhã mesmo posso ter prontos a revogação da procuração e o termo de acordo. A senhora volta aqui, assina, e eu envio para seu filho via cartório. Oficial e documentado. E quanto custa tudo isso? Ele nomeou um valor, R$ 3.500 entre honorários e custas cartorárias.
Era caro, mas necessário. Pode preparar tudo. Saímos do escritório do Dr. Maurício por volta do meio-dia. Vera insistiu em me levar para almoçar, mas eu não tinha estômago para nada. Pelo menos toma um suco, ela insistiu, me arrastando para um café próximo. Sentamos em silêncio por alguns minutos. Eu mexia no suco de laranja sem beber, olhando para o movimento da rua lá fora. Você fez a coisa certa, Vera disse finalmente. Então por que me sinto tão mal? Porque ele é seu filho, e você é uma boa mãe. Boas mães sofrem quando têm que impor limites duros. Mas é justamente por ser uma boa mãe que você precisa fazer isso. Se você deixar passar, você está ensinando que pode te tratar assim, que pode te roubar, te manipular e não vai ter consequência. E se ele me odiar? Se ele te odiar por estabelecer limites saudáveis, então o problema é dele, não seu. Mas eu acho que no fundo ele vai entender. Talvez não agora, mas um dia. Queria acreditar nisso, mas meu coração estava pesado demais. Voltamos para casa no início da tarde. Vera entrou comigo e ficou enquanto eu trocava todas as fechaduras. Ela tinha chamado um chaveiro que veio fazer o serviço rapidamente. Foram R$ 800 em fechaduras novas de alta segurança para todas as portas e janelas. Agora ninguém entra aqui sem você permitir, o chaveiro disse, me entregando 3 jogos de chaves novas. São trancas com segredo, impossível de fazer cópia sem autorização da empresa. Quando ele foi embora, sentei no sofá e olhei ao redor da casa. Tudo estava diferente agora. Cada canto que antes trazia conforto, agora trazia dor. A sala onde eu achava que meu filho vinha me visitar por amor, mas na verdade vinha avaliar o que podia roubar. O corredor onde faltavam os quadros. A cristaleira vazia. Meu santuário tinha sido profanado. Vai melhorar, Vera disse, sentando ao meu lado. Não hoje, talvez nem amanhã, mas vai melhorar. Como você sabe? Porque você é forte, mais forte do que imagina. Você perdeu o Roberto e continuou. Você vai superar isso também. Não me sentia forte, me sentia quebrada, mas tinha feito o que precisava fazer. Tinha protegido minha casa, tinha colocado limites, tinha exigido justiça. Era um começo. Os próximos dias passaram em uma espécie de névoa. Dr. Maurício trabalhou rápido. Na quinta-feira, 2 dias após o incidente, ele me chamou de volta ao escritório. Dona Antônia, está tudo pronto. Ele tinha 3 documentos na mesa. O primeiro era a revogação da procuração. 2 páginas de linguagem legal, dizendo essencialmente que eu retirava todo e qualquer poder que tinha dado a Ricardo. Assinei cada página. Dr. Maurício reconheceu firma como testemunha, e ele garantiu que enviaria cópias autenticadas para todos os cartórios relevantes naquele mesmo dia. O segundo documento era mais complexo, o termo de acordo. Ele tinha detalhado tudo. Doutor, Maurício tinha contratado um perito avaliador que, baseado nas fotos dos itens vendidos que eu tinha fornecido e nas notas de venda rastreadas, calculou o valor real de mercado de tudo que Ricardo tinha roubado. O total era chocante. R$ 52.800. É mais do que os 40 mil que você pensava, Dr. Maurício explicou. Porque o perito usou valores de mercado atuais, não os valores pelos quais seu filho vendeu. Ele malbaratou suas coisas. Aquele Patek Philippe que vendeu por 18 mil vale pelo menos 35 mil no mercado. As porcelanas que vendeu por 3.200 valem facilmente 12 mil para um colecionador. E por aí vai. R$ 52.800. Mais de um ano da minha aposentadoria inteira. O termo de acordo estipulava: 1. Ricardo teria 30 dias para pagar os R$ 52.800, corrigidos monetariamente. 2. O pagamento poderia ser feito em dinheiro ou em restituição dos próprios bens, se ele conseguisse recomprá-los. 3. Se pagasse no prazo, eu me comprometia a não processar criminal ou civilmente. 4. Se não pagasse, seria aberto automaticamente processo criminal por furto qualificado e apropriação indébita. 5. Cristina seria incluída como corré em qualquer processo, com base nas evidências de que ela arquitetou o Plano 6. Independente do pagamento, Ricardo perdia para sempre qualquer chave ou acesso irrestrito à minha casa. Era duro, implacável.
Era justo. E o terceiro documento? Perguntei. Esse é uma queixa-crime já redigida, pronta para ser protocolada no Ministério Público caso ele não cumpra o acordo. Deixei preparado para ganharmos tempo se necessário. Assinei tudo. Cada assinatura doía, mas estava fazendo certo. Como o senhor vai entregar isso a ele? Oficial de justiça. Vai ser entregue pessoalmente em mãos, com protocolo. Ele vai ter que assinar que recebeu. E aí, a contagem dos 30 dias começa. E se ele se recusar a assinar? Não pode se recusar. Se não estiver em casa, o oficial deixa no correio com aviso de recebimento. De uma forma ou de outra, ele vai receber e vai valer. Saí do escritório do Dr. Maurício com uma mistura de sentimentos. Alívio por estar tomando medidas concretas. Medo do que viria. Tristeza pela situação toda. Mas também, pela primeira vez desde o incidente, senti algo novo. Raiva. Não a raiva quente e explosiva do momento da descoberta, mas uma raiva fria, calculada, justa. Raiva de ter sido traída. Raiva de ter sido manipulada. Raiva de ter quase perdido minha casa. Raiva de que meu próprio filho tinha me visto como um alvo. E essa raiva estava me dando força. Naquela noite, sentada sozinha na minha sala, decidi fazer algo que Vera tinha sugerido dias atrás: instalar câmeras de segurança. Na sexta-feira de manhã, liguei para uma empresa de segurança. Um técnico veio à tarde e instalou 4 câmeras, uma na porta da frente, uma na lateral da casa, uma nos fundos e uma dentro de casa, focada na entrada. Todas conectadas a um app no meu celular, com gravação em nuvem. Agora, dona Antônia, o técnico explicou. Qualquer movimento que essas câmeras captarem, a senhora recebe alerta no celular. E fica tudo gravado por 30 dias. Mais R$ 1.200 investidos em segurança. Mas valeu cada centavo pela paz de espírito. No sábado, dia em que o oficial de justiça entregaria o acordo a Ricardo, fiquei o dia inteiro tensa. Dr. Maurício tinha me avisado que provavelmente seria pela manhã. Às 11h27, meu celular tocou. Era ele. Dona Antônia, foi entregue. Seu filho assinou o recebimento às 11h15. A contagem dos 30 dias começou oficialmente. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Era isso. Estava feito. Ricardo sabia agora que eu não estava deixando passar. Que havia consequências reais. Esperei ele ligar. Ou mandar mensagem. Ou aparecer na minha porta. Mas nada. Silêncio total. Os dias começaram a passar. Uma semana. Nenhum contato de Ricardo. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de perdão ou de negociação. Apenas silêncio. Vera vinha me visitar todos os dias. Clara ligava de Florianópolis a cada 2 dias para ver como eu estava. O mundo continuava girando, mas eu me sentia presa em um limbo. E então, na segunda semana, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Dona Antônia? Meu nome é Fernando. Sou dono de um antiquário em Pinheiros. Recebi uma visita aqui de um rapaz querendo recomprar umas porcelanas que vendeu para mim há alguns meses. Ele disse que são suas, que vendeu sem autorização. Meu coração acelerou. Ricardo? Meu filho? Ele não disse o nome, mas tinha seus documentos. Olha, eu vou ser sincero com a senhora. As peças que ele vendeu eram muito valiosas. Eu paguei 200 reais, mas já as revendi para um colecionador particular por 8.500. O rapaz está oferecendo 9.000 para eu tentar recomprá-las do colecionador e devolver para a senhora. 9.000 reais. Ricardo estava tentando recomprar as porcelanas da minha mãe. E ele tem esse dinheiro? Disse que tem, que está juntando para devolver tudo. Pediu para eu entrar em contato com a senhora primeiro, ver se a senhora autoriza a transação. Fiquei em silêncio, processando. Dona Antônia? A senhora está aí? Estou. Pode tentar recomprar do colecionador, sim. Se conseguir, ligue para mim. Pode deixar. E Dona Antônia? O rapaz estava acabado. Olheiras profundas, emagrecido, mãos tremendo. Não sei o que aconteceu entre vocês, mas ele está muito mal. A ligação terminou. Sentei no sofá, segurando o telefone. Ricardo estava tentando pagar de volta. Não com desculpas, mas com ações. Ao longo dos dias seguintes, recebi mais ligações.
Da casa de compra de ouro, ele tinha conseguido recuperar algumas das joias, não todas. Do site de leilões, ele tinha recomprado 2 dos relógios do pai, mas os outros 2 já tinham sido enviados para fora do país. Cada ligação era como uma facada e um alívio ao mesmo tempo. Ricardo estava tentando, mas o dano já estava feito. Algumas coisas eram irrecuperáveis. Na terceira semana, no dia 21 dos 30 dias de prazo, recebi uma mensagem de Dr. Maurício. Dona Antônia, seu filho tentou me contatar, pediu para falar com a senhora. Disse que tem 30 mil reais juntados. Quer negociar. O que devo responder? 30 mil. Mais da metade do valor. Era muito, especialmente considerando que ele estava desempregado. Mas não era tudo. Diga que o acordo é claro. 52.800. Não há negociação. Compreendido. Mais 3 dias se passaram. Dia 24, 6 dias para o prazo final. Foi quando, finalmente, meu interfone tocou. Olhei para a tela do vídeo porteiro, uma das câmeras novas. Era Ricardo, sozinho, sem Cristina. Ele estava magro, como o antiquário tinha dito. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amassadas. Ele parecia uma versão destruída dele mesmo. Apertei o botão do interfone. O que você quer? Mãe. Sua voz saiu rouca através do alto-falante. Por favor, preciso falar com você. Não temos nada para falar. O acordo está claro. Você tem 6 dias. Eu sei, mas preciso te explicar algumas coisas. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo para você tirar o acordo. Só estou pedindo 5 minutos. Por favor. Fiquei ali, olhando para uma imagem dele na tela. Meu filho, o bebê que embalei, o menino que protegi, o homem que me traiu. Contra todo o meu bom senso, abri o portão. Ricardo entrou devagar, como quem entra em território inimigo. E era exatamente isso que minha casa tinha se tornado, um território onde ele não era mais bem-vindo. Ele parou no meio da sala, de pé, não ousando sentar sem permissão. Eu fiquei na entrada da cozinha, mantendo distância, mantendo controle. Ficamos ali por longos segundos, só nos olhando. Foi ele quem falou primeiro. Eu me separei da Cristina. Não foi o que esperava ouvir, mas mantive minha expressão neutra. Não vim aqui falar sobre isso. Vim saber sobre o acordo. Eu sei, mãe, mas precisa saber. Ela me deixou quando decidi confessar tudo para você e tentar pagar de volta. Chamou de idiota. Disse que eu estava traindo ela, que a gente tinha combinado de ir até o fim. Até o fim, repeti, amarga. Até me deixar sem nada. Ele fechou os olhos, uma expressão de dor atravessando seu rosto. Ela ia me fazer isso. Eu sei que não sou inocente. Eu fiz as escolhas, mas ela... Mãe, ela manipulou tudo, desde o início. Não quero ouvir você colocar a culpa nela. Você é um adulto. Você escolheu roubar sua mãe. Eu sei. A voz dele subiu, depois quebrou. Eu sei, mãe. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas preciso que entenda o que aconteceu. Não para me desculpar, para você saber toda a verdade. Cruzei os braços. Então fala. Você tem 5 minutos. Ele respirou fundo e começou. Quando perdi o emprego, 3 meses atrás, fiquei em pânico. Tínhamos acabado de reformar o apartamento. Tínhamos cartões de crédito no limite, um empréstimo no banco. Eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que tinha falhado. Então, escondi de todo mundo. Inclusive de você. Você podia ter me contado. Eu teria ajudado. Como? Com sua aposentadoria de 2 salários mínimos? Mãe, você mal tem o suficiente para se manter. Eu não ia pedir dinheiro para você. Mas você roubou. Ele estremeceu com a palavra, mas não negou. Cristina foi quem teve a ideia. Ela disse que você tinha tantas coisas aqui, coisas valiosas que você nem usava mais, que você vivia presa ao passado, rodeada de memórias do papai, que seria quase um favor tirar algumas coisas, forçar você a seguir em frente. Que conveniente, disse, sarcástica, transformar roubo em favor. Eu sei como soa. Eu sei, mas na época, desesperado, afundando, eu acreditei, ou quis acreditar. Ela foi muito convincente. Disse que seria só algumas peças, coisas pequenas, que você nem notaria. Notei.
Notei quando as joias da minha mãe sumiram. Notei quando os relógios do seu pai desapareceram. Mas Minha voz falhou. Eu não queria acreditar que era você. Então eu menti para mim mesma. Pensei que tinha mudado de lugar, que estava esquecendo. Até comecei a achar que estava ficando senil. Vi a dor no rosto dele. Foi isso que Cristina disse que aconteceria. Que você ia duvidar de si mesma antes de duvidar de mim. E ela estava certa, sussurrei. Porque eu te amava, te amo, e confiava em você cegamente. Eu não merecia essa confiança. Não merecia. Ele se moveu para sentar no sofá, depois parou e olhou para mim, pedindo permissão. Acenei rigidamente. Ele se sentou na beirada, como se pronto para fugir a qualquer momento. A coisa foi escalando. Toda vez que eu vendia algo, resolvia um problema imediato, mas criava outro, porque o dinheiro nunca era suficiente. As dívidas continuavam crescendo, e Cristina continuava empurrando. Pega mais isso, vende aquilo, sua mãe nem vai notar. E a procuração? Como conseguiu aquela procuração? Ele ficou pálido. Você sabe sobre isso? Sei tudo, Ricardo. Sei que foi fraudulenta. Sei que planejavam vender minha casa. Sei de tudo. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Cristina conhecia o tabelião, aquele cara, o Júnior. Ela tinha ouvido falar dele através de, não sei, amigas dela, pessoas que ela conhecia, gente que tinha feito negócios com ele. Quando você foi fazer a cirurgia e pediu uma procuração simples, ela sugeriu que eu fosse com você. E ela orientou tudo com o cara. Eu nem sabia que era fraude na época. Pensei que era só burocracia. Você é, ou está se fazendo de idiota? Uma procuração para todos os fins não te pareceu estranho? Pareceu. Mas o cara disse que era padrão, que era mais seguro ser ampla. E eu estava preocupado com você, com a cirurgia, com a possibilidade de você não sair da anestesia. Sua voz quebrou. Papai tinha morrido faz só 4 meses naquela época. Eu estava apavorado de te perder também. Então eu só assinei o que mandaram e não questionei. Queria acreditar nisso. Queria acreditar que pelo menos aquela parte tinha sido inocência, não malícia. Mas você usou. Você ia usar para vender minha casa. Não, mãe, não! Isso foi tudo, Cristina. Quando ela descobriu que eu tinha aquela procuração, foi ela quem teve a ideia de vender a casa. Eu me recusei. Brigamos por semanas. Eu disse que era demais, que era minha herança, sua casa, que você nunca ia me perdoar. Mas você concordou no final. Silêncio. Por que, Ricardo? Por que você concordou? Ele levantou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque ela disse que ia me deixar, que se eu não resolvesse as dívidas, ela ia embora. E eu tinha tanto medo de ficar sozinho, de perder ela também, de não ter ninguém. Papai tinha morrido. Você estava triste o tempo todo. Eu estava desempregado. E ela era tudo que eu tinha. Você tinha a mim, disse baixinho. Sempre teve. Eu sei. E mesmo assim eu escolhi ela. Escolhi mal. E perdi você de qualquer jeito. Perdi vocês dois. Fiquei olhando para ele, para esse homem que era meu filho, mas que eu não reconhecia mais. Por que você não veio falar comigo quando perdeu o emprego? Por que não foi honesto? Porque tinha vergonha. O papai sempre foi tão bem-sucedido, sempre provedor, forte, confiável. E eu? Fui demitido por mau desempenho. Estava deprimido, sem conseguir funcionar direito. As dívidas crescendo, a Cristina pressionando. E eu achei que se você soubesse como eu era fraco, como eu tinha falhado, você ia me ver diferente, ia ficar decepcionada. E você acha que roubar sua mãe era melhor do que decepcionar ela? Não tinha resposta para isso. Andei até a janela, olhei para a rua lá fora. Minha rua, meu bairro, minha vida. Você sabe o pior de tudo, Ricardo? Não foi o roubo. Foi que você ia me fazer pensar que eu estava louca, que eu estava senil, esquecida. Você ia destruir minha confiança em mim mesma para esconder o que você fez. Eu nunca queria isso. Mas Cristina disse que era necessário, que você precisava acreditar na história do assalto. E que se você duvidasse, a gente podia sugerir que você estava ficando confusa. Que a idade... Mãe, eu odeio o que eu quase fiz.
Eu odeio. Virei para ele. E o acordo? Você tem o dinheiro? Tenho 30 mil. Consegui juntando de 3 empregos. Entrego o panfleto de manhã, trabalho de Uber à tarde, faço frete à noite. Durmo 3, 4 horas por dia. Vendi tudo o que eu tinha de valor. Minha TV, meu computador, meu carro. Tentei recomprar o máximo das suas coisas que consegui rastrear. As porcelanas vão chegar semana que vem. O colecionador concordou em vender de volta. Consegui recuperar 2 das joias da vovó, 2 relógios do papai. 30 mil reais. Ele tinha juntado 30 mil reais em 3 semanas. Não é suficiente, disse. Eu sei, mas mãe, eu estou tentando. Mais 6 dias não vai ser suficiente para juntar os 22.800 restantes. Eu preciso de mais tempo. Ou aceita o que eu tenho mais um plano de pagamento. Por favor, repeti. Você tem coragem de me pedir por favor? Não tenho coragem de nada, mas estou pedindo mesmo assim. Não por mim, mas porque eu preciso fazer isso direito. Preciso pagar de volta. Preciso tentar me redimir, mesmo que você nunca me perdoe. Fiquei ali, olhando para meu filho destruído, e senti meu coração se partir de novo. Porque uma parte de mim, a parte mãe, a parte que embalou ele quando bebê, que cuidou dele quando doente, que sempre amou incondicionalmente, queria abraçar ele, dizer que estava tudo bem, perdoar. Mas a parte racional, a parte ferida, a parte que tinha sido traída e violada em sua própria casa, essa parte sabia que perdão fácil não seria bom para nenhum dos dois. Não sei se consigo confiar em você novamente, disse finalmente. Eu sei, e não espero isso. Não estou pedindo confiança. Estou pedindo a chance de pagar minha dívida. Silêncio longo. Vou falar com meu advogado, disse finalmente. Vou ver o que ele acha de um acordo modificado. Mas, Ricardo... Sim, mesmo que eu aceite parcelamento. Mesmo que você pague cada centavo. Mesmo que recupere cada item. As coisas entre nós nunca mais vão ser como eram. Você traiu minha confiança de uma forma que não tem conserto completo. Vi a dor nos olhos dele, mas ele acenou. Eu sei, e aceito isso. Qualquer relacionamento que possamos ter daqui para frente vai ser um novo, com novas regras, novos limites. Exatamente. Ele se levantou, limpou as lágrimas. Obrigado por me ouvir. Sei que não merecia nem isso. Ele foi em direção à porta, depois parou. Mãe, posso fazer uma pergunta? Depende da pergunta. O papai, se ele estivesse aqui, vivo, vendo tudo isso, o que ele faria? A pergunta me pegou desprevenida. Pensei no meu Roberto, num homem íntegro, firme, mas amoroso que eu conheci por 42 anos. Seu pai, disse devagar, teria ficado devastado, arrasado, mas sabe o que ele faria? Ele te daria a chance de fazer as coisas certas, de trabalhar, suar e pagar de volta cada centavo. Não por perdão fácil, mas porque ele acreditava que as pessoas podiam aprender com seus erros. Ele te daria a chance de provar que você aprendeu. Ricardo soluçou alto. Eu vou provar, mãe. Não sei como, mas vou. Ele saiu. Fechei a porta e encostei nela, tremendo. Vera, que tinha estado na casa dela, mas assistindo tudo pela câmera que dava para minha sala, eu tinha dado acesso a ela para a segurança, apareceu em segundos. Você foi incrível, ela disse, me abraçando. Forte, firme, mas ainda deu esperança a ele. Eu fiz a coisa certa? Fez. Agora vamos ver se ele faz. Naquela noite, liguei para Dr. Maurício. Contei sobre a visita de Ricardo, sobre os 30 mil reais, sobre o esforço que ele estava fazendo. Dona Antônia, legalmente, o acordo é claro. Ele tem que pagar os 52.800 no prazo. Mas posso fazer uma contraproposta. Ele paga os 30 mil agora e os 22.800 restantes em 12 parcelas de R$ 1.900, com correção monetária. Se atrasar uma parcela, o processo criminal é aberto automaticamente. Mantenha a pressão, mas dá a ele uma chance real. Faça isso, mas adicione uma cláusula. Qual? Dos 22.800 restantes, 7.800 podem ser pagos em serviços. Ele trabalha aqui. Conserta coisas, pinta, faz manutenção. O que precisar, mas sempre com hora marcada,
sempre com minha permissão, e eu pago por hora de trabalho para deduzir da dívida. Está querendo forçar um relacionamento? Não. Estou querendo ver se ele realmente está disposto a se humilhar, a trabalhar duro, a estar perto da mãe que traiu e suportar o olhar dela. É um teste. Se ele passar, talvez tenhamos a base para reconstruir algo. Se não passar, pelo menos tentei. É brilhante e cruel ao mesmo tempo. Ele ganhou a crueldade. Dr. Maurício preparou o novo acordo. Foi entregue a Ricardo no dia seguinte, segunda-feira, dia 27, 3 dias antes do prazo original. Ricardo assinou imediatamente. No dia seguinte, às 8 da manhã, meu interfone tocou. Era Ricardo com os 30 mil reais em dinheiro, em um envelope. Eu não abri o portão. Ele deixou o envelope no correio, filmado pela câmera, e foi embora. Peguei o dinheiro, contei, estava tudo lá. Levei ao banco e esperei. Primeira parcela dos R$ 1.900, paga no dia 1º em dia. Segunda parcela, paga no dia 1º em dia. Terceira parcela, paga no dia 1º em dia. Em cada depósito, ele mandava uma mensagem simples: pago. Nenhum pedido de conversa, nenhuma tentativa de forçar proximidade. Ele estava cumprindo o acordo, exatamente como prometido. No 4º mês, liguei para ele. Ricardo, preciso de alguém para consertar o portão. Está emperrando. Se quiser vir fazer o serviço, vai contar como pagamento. Que dia e hora, mãe? Sábado, 9 da manhã. Estarei lá. Ele veio, pontual, com ferramentas. Consertou o portão em silêncio. Trabalhou por 3 horas. Quando terminou, lavou as mãos na torneira do jardim e veio até a porta. Está pronto. Obrigada. Vou deduzir R$ 150 da dívida. Sim, senhora. Ele foi embora. E assim começou um novo ritual. A cada 2 ou 3 semanas, eu ligava com algum serviço. Ele vinha, trabalhava em silêncio, ia embora. Pouco a pouco, minha casa ia sendo consertada, melhorada, cuidada. E pouco a pouco, eu comecei a ver algo em Ricardo que não via fazia muito tempo. Humildade, responsabilidade, trabalho duro. Ele estava mudando. 10 meses depois do dia fatídico do voo cancelado, sentei na varanda da minha casa com uma xícara de café e fiz as contas. Ricardo tinha pagado todas as 12 parcelas, em dia, sempre. Tinha trabalhado aqui 52 vezes, cada vez silencioso, eficiente, respeitoso. A dívida monetária estava paga, completamente. Mas havia outra dívida, a emocional, a da confiança quebrada, que nunca seria completamente quitada. E estava tudo bem. Aprendi algo nesses meses. Aprendi que amor não significa aceitar abuso, que ser mãe não significa ser tapete, que perdão não é esquecer, mas seguir em frente com sabedoria. Vera tocou minha campainha naquela tarde. Vim ver como está e trazer bolo. Sentamos na varanda juntas, comendo o bolo de laranja dela que eu amava. Ricardo vem hoje? Ela perguntou. Não, ele terminou os serviços na semana passada. Não tem mais dívida. E agora? Como fica a relação de vocês? Respirei fundo. Diferente. Ele ligou ontem. Perguntou se podia vir jantar. Primeira vez que pede para vir por motivo social, não por dívida. E você vai deixar? Vou, mas com regras claras. Ele chega às 19 horas, como qualquer visita. Não tem mais chave. Toca a campainha. E vai embora quando eu disser que está na hora. Novos limites. Exatos limites. E sabe que mais? Ele me contou que está fazendo terapia, desde que nos separamos. Trabalhando o luto do pai, a dependência emocional que tinha da Cristina, a autoestima baixa que o levou a fazer escolhas terríveis. Bom para ele. E ele conseguiu um novo emprego. Gerente de vendas de novo, mas em outra empresa. Está morando em um apartamento pequeno alugado. Sem dívidas agora. Reconstruindo a vida. Vera apertou minha mão. E você? Como está? Pensei na resposta. Diferente também. Mais forte, mais vigilante. Mas também em paz. Aprendi que posso amar meu filho e ainda me proteger. Que posso dar chances, mas manter limites. Que posso perdoar sem esquecer. Ele pediu perdão?
Formalmente, na 8ª vez que veio trabalhar aqui. Caiu de joelhos, chorou. Pediu desculpas por cada item, cada traição, cada momento de dor que causou. Não aceitei na hora. Disse que perdão se constrói, não se pede. Sábia. Naquela noite, às 19 horas em ponto, minha campainha tocou. Olhei pela câmera. Ricardo com flores na mão e um prato coberto com papel alumínio. Abri o portão. Ele entrou, devagar, respeitoso. Oi, mãe. Oi, Ricardo. Trouxe flores. E fiz aquele macarrão. O do papai. Tentei seguir a receita dele. Meu coração apertou. O macarrão de Roberto. A receita que ele nunca escreveu, só sabia de cabeça. Você lembrou da receita? Ele me ensinou quando eu era adolescente. Eu nunca mais tinha feito, mas achei que era a hora. Entramos na cozinha. Ele esquentou o macarrão enquanto eu preparava a mesa. Era estranho, mas não desconfortável. Diferente, mas não ruim. Sentamos para comer. O macarrão não era exatamente como o de Roberto. Faltava aquele toque especial que só ele tinha. Mas estava gostoso. Feito com carinho. Feito com memória. Está bom, disse. Obrigado. Comemos em um silêncio que não era totalmente desconfortável. Havia feridas ainda. Sempre haveria. Mas havia também algo novo. Respeito. Limites saudáveis. Mãe, Ricardo disse finalmente, tem algo que preciso te contar. Meu estômago se apertou. O quê? Cristina me procurou. Faz umas 3 semanas. Senti raiva imediata. E ela queria voltar. Disse que percebeu que errou, que me ama, que podemos recomeçar. E você? Disse não. Que o que houve entre nós acabou no dia que ela me fez escolher entre roubar minha mãe ou perdê-la. Que eu escolhi mal uma vez e não ia escolher mal de novo. Olhei para meu filho. Para o homem que ele estava se tornando. Não era o mesmo de antes. Era melhor em alguns aspectos, mais quebrado em outros, mas era honesto. Estou orgulhosa de você por isso, disse. E vi os olhos dele marejarem. Você está? Por essa decisão, sim. Pelo resto, ainda vamos precisar de tempo. Eu sei, e eu tenho tempo. Quanto você precisar. Terminamos o jantar. Ele ajudou a lavar a louça. Às 21 horas, como combinado, ele se preparou para ir embora. Na porta, ele hesitou. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir, mas você acha que um dia, talvez, você vai poder me perdoar completamente? Pensei cuidadosamente antes de responder. Ricardo, eu já te perdoei do jeito que posso. Não quer dizer que esqueci. Não quer dizer que confio cegamente. Não quer dizer que as coisas vão voltar a ser como eram. Mas significa que não carrego mais raiva. Que desejo seu bem. Que quero ver você crescer e melhorar. E que estou disposta a construir um novo relacionamento, diferente do que tínhamos, mais real. Ele soluçou. É mais do que mereço. Provavelmente, mas é o que tenho para oferecer. Ele me abraçou. Rápido, respeitoso. Eu retribuí. Não como antes. Aqueles abraços longos de mãe e filho. Mas um abraço real, mesmo assim. Obrigado pelo jantar, mãe. Obrigado por vir. Ele foi embora. Olhei ele sair pelo portão, andar até o carro velho que tinha comprado, entrar e ir embora. Fechei a porta. Tranquei. Acionei o alarme. Minha casa. Meu santuário. Violado um dia, mas recuperado. Diferente, mas meu. Fui até a sala. Olhei ao redor. A cristaleira tinha algumas das porcelanas de volta. As que Ricardo conseguiu recomprar. Não todas, mas algumas. Os espaços vazios eram lembretes, não de perda, mas de lição aprendida. A estante tinha 2 dos relógios de Roberto de volta. Os outros 2 se foram para sempre, mas estava tudo bem. As memórias não estavam nos objetos, estavam em mim. Sentei no sofá, aquele mesmo sofá que quase foi roubado, e senti paz. Paz não porque tudo estava resolvido, mas porque eu tinha feito o que era certo, tinha imposto limites, tinha exigido justiça, tinha me protegido, mas também tinha dado uma chance para a redenção. Não um perdão barato, mas uma oportunidade cara, conquistada com trabalho, suor e humildade. Peguei o telefone e liguei para Clara. Maninha, como foi o jantar? Estranho, diferente. Mas, bom, no fim das contas. Você fez a coisa certa, Antonia. O tempo todo.
Você foi forte quando precisava ser forte, firme quando precisava ser firme, mas não cruel, justa. Você acha? Tenho certeza, e o Roberto também acharia. Roberto, meu amor, minha rocha, meu parceiro de 42 anos. Olhei para a foto dele na parede. Sorrindo, segurando aquele tomate gigante que cultivou no jardim, orgulhoso como uma criança. Fiz o melhor que pude, meu amor, sussurrei para a foto. Espero que você aprove. O silêncio da casa me respondeu. Mas não era um silêncio assustador. Era paz. Se esta história tocou você, deixe um comentário contando sua experiência. Compartilhe para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas. E lembre-se, você merece respeito. Sempre.